Chegando para mais um Perguntas e Respostas do Estagiário de Sucesso. Sem mimimi, sem tapinha nas costas, aqui o papo é direto e reto para que tu consiga, de uma vez por todas, o teu estágio. E ainda se torne um estagiário foda. Eu sou a Paula Munhoz, ou Paulinha, e estou aqui com o Glaucio Gonçalves. Bora lá, Glaucio? Bora. Manda. Hoje não estou com muitas papas na língua não, hein? Então vamos embora. Então, bora lá. Bom, a primeira pergunta. No último Perguntas e Respostas, na verdade, eu te fiz uma pergunta que a gente acabou desviando. A gente foi conversando e esqueceu dela. Então, eu vou repetir ela agora, tá? Uhum. Como conciliar o tempo de estudos, faculdade, trabalho, procura de estágio, etc.? Com o passar dos anos, quando a gente começa a fazer a faculdade, começa a aumentar também as responsabilidades e a quantidade de coisas a serem feitas. E uma das coisas que o estudante, eu falo que eu também era assim, né? Não posso, quem nunca foi? A gente não tem o hábito de fazer planejamento, né? Sempre tinha a velha máxima, né, de deixar para entregar o trabalho no último dia, de deixar acumular. O professor dá o trabalho para fazer 3 meses antes, no começo do semestre, e a gente deixa na última semana para entregar. Aí vira aquela puta loucura, enfim. Então, acho que assim, a minha recomendação direta e reta é adquira o hábito de fazer planejamento, de se organizar todos os dias. Então, assim, se o professor deu um trabalho para você fazer no começo do semestre, por que já não começar a fazer ou criar um planejamento para fazer um pouco, para que no último dia, ali no final do semestre, já esteja com o trabalho pronto. E aí, naturalmente, vai sobrar mais tempo para você conciliar trabalho, vida pessoal e tudo mais. Então, esse é um grande problema que eu vejo. E acho que não é só na minha faculdade que eu via, não. Acho que na sua deve ter acontecido isso também, e todas as outras. A gente não tem esse hábito durante a fase de estudante, de fazer planejamento, de se organizar, de poder criar novos hábitos para não deixar acumular e, consequentemente, não dar tempo. E aí você começa a perder. Aí, o que acontecia comigo, por exemplo, lá no meu escritório, meus estagiários? Era só chegar a época de entrega de trabalho e começavam a faltar. Glaucio, eu preciso faltar porque eu tenho um trabalho para entregar. Porque não sei o quê. Porque não dá conta. Aí começa a ter que virar à noite, aquela coisa toda. Então, a palavra mágica é planejamento. Comece a fazer isso, porque isso vai servir para a tua vida. A tendência é que as coisas piorem, né? Não vai pensando que só na faculdade, não. Quando você depois sair da faculdade, dependendo da área que você for atuar, dependendo da quantidade de coisas, de responsabilidades que você assumir, você vai precisar ter um planejamento muito melhor às vezes, porque aí vem família, vem filhos, vem uma série de outras coisas que, se você não tiver esse planejamento, você está ferrado. Então, esse hábito, quanto antes você começar, melhor vai ser para a tua vida, para a vida como um todo, entendeu? Boa. É isso. Planeja. Normalmente a gente vai vivendo, deixa a vida me levar, né? Sem pensar no que pode acontecer, vai vivendo cada dia de uma vez, sem planejar e sem colocar no papel o que tem que fazer, o que não tem, e aí chega na hora, chega no prazo, a gente já, né, tem que faltar no estágio, por exemplo, ou no trabalho, ou tem que virar à noite para fazer um trabalho. Exato. Então, realmente, falta muito planejamento nisso, né? E eu ia te perguntar outra coisa em relação a isso. E como você faz seu planejamento diariamente? Você coloca numa planilha, você tem uma agenda, tem algo prático que você possa indicar, assim, para organizar o seu dia a dia? Eu acho que assim, tem vários caminhos, né? Eu, como sou um pouco mais das antigas, eu ainda gosto do bom e velho caderno. Mas a gente tem aí, né, hoje em dia, vários aplicativos, várias possibilidades. Eu tenho o meu caderno, que eu gosto de anotar as coisas que eu tenho que fazer em relação ao meu escritório, em relação à minha vida pessoal, em relação aos estagiários. Então, eu faço um planejamento diário. Sempre eu tento, na medida do possível, fazer pelo menos um dia antes. Se eu não consigo
primeira coisa que eu faço ao sentar na minha mesa para trabalhar é esse planejamento do dia das coisas que eu preciso fazer. E aí, vou ticando. Acho que isso ajuda bastante. E tenho também uma agenda, né, que eu imprimo, tanto da semana quanto do mês, para eu poder também me organizar em relação aos meus compromissos, né? Então eu ponho tudo isso. Exatamente, é bem essa daí mesmo. Nosso calendário do estagiário Exatamente. de sucesso. E Eu também. parece que não, mas assim, é que para mim, né, isso é para mim, não posso dizer que possa servir para todo mundo. Quando eu pego, por exemplo, um calendário, que nem se você a gente pegar um calendário de uma atividade específica, de um trabalho para a faculdade. Se eu pegar esse calendário mensal e distribuir para cada dia, em cada semana, etapas que eu preciso fazer, eu consigo, é como se eu estivesse mapeando tudo que eu preciso fazer e, naturalmente, eu mapeando tudo isso, eu enxergo isso de fora. Então, eu tenho o comando daquilo que eu tenho que fazer e não a situação me comanda. Então, é como se eu estivesse colocando no papel, eu tenho que fazer isso amanhã, depois da manhã. Se, eventualmente, durante a execução isso não der certo ou não deu tempo, mas você ainda tem o comando de poder, então eu vou jogar isso para amanhã. Vou jogar isso para depois da manhã. Mas você fica no comando da situação daquilo. E aí você vai olhando, fala, cara, mas eu tô assim, tá aqui, tá na minha frente, eu tô comandando toda a situação. E não vai deixando, o trabalho é para entregar dia 30 de agosto, vai deixando, passa dia 1, dia 2, tudo em branco, você não está fazendo nada. Aí quando bate lá dia 26 de agosto, você vê, nossa, eu tenho um trabalho para entregar, fudeu. Ou então alguém lembra, né? Porque alguém às vezes lembra, alguém comenta na faculdade, você já fez o trabalho? Puta que pariu, tem que fazer. Sempre assim. exatamente. Então, se você fizer o inverso, com certeza você vai ter uma vida mais tranquila durante o ano, entendeu? Sim, legal fazer isso até uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Eu faço semanal, né? No domingo ou no sábado, tipo, preparo a semana, mas também mensal, dependendo, vale a pena, que nem quando a gente fez isso aqui, né? Cara, isso aqui salvou vida. Não sei se dá para ver é um calendário de coisas para fazer. Então, quando você tem prazo, né, você coloca lá e aí é só preencher com o que você precisa fazer antes do prazo terminar, né? Exatamente. Então, te dá mais, pelo menos a questão ansiedade já te dá uma melhorada, porque você começa a saber que você tem um prazo, você está, né, você tá dentro do que você tem que fazer. E quando você consegue controlar a tua ansiedade, ixi, aí você está controlando bastante coisa para não poder ficar desesperado, porque ainda mais quando tem muita coisa para fazer. Quando tem muita coisa para fazer, se você não tiver esse planejamento, aí o desespero bate, né? Aí o desespero bate. E é esse desespero que faz a gente fazer as merdas, né? É verdade. Então É é verdade. isso. Antigamente eu tinha uma planilha, agora eu não faço mais, mas era muito bom na época, quando eu estudava. Eu tinha uma planilha que eu colocava lá das 8 às 8h30, das 8h30, tipo, o dia inteiro, na verdade, né? Aí eu colocava as tarefas. E sempre deixando, lembrando, sempre deixando tempo livre, não preenchendo ela completamente, porque assim, não somos máquinas, né? Sim, sim, sim. Então, e a vida acontece, sempre vai ter alguém que vai te ligar, alguém que vai pedir alguma coisa para você fazer, e você vai precisar fazer alguma coisa que não está no planejamento. Então, é bom também contar com os imprevistos, né? Com certeza. Eu acho que esse tipo de planejamento não precisa ser um planejamento tão assim, como você falou, né? Tão minuto a É minuto. Acho que você pode fazer uma ótimo, coisa né? um pouco mais maleável, mas desde que você tenha o controle sobre as coisas e não as coisas te controlem. Boa. Bom, continuando. Já que a gente está falando de produtividade, você tem algum hábito ou algo que você faça diariamente ou não Uhum. que para melhorar a sua produtividade? Assim, eu sou muito organizado, ou pelo menos tento ser, né? É, Então, por exemplo, se eu não começar a trabalhar, se eu não iniciar meu dia de trabalho e antes não ter arrumado minha cama, minha vida vai ser uma bagunça. Jura? Você Então, arruma a cama todo dia? todo dia, todo dia. E lavo a louça. Se não tiver essas duas coisas basicamente feitas, existe um livro, não me lembro agora qual, que fala sobre a questão do arrumar a cama, né?
Tem um livro que se chama Arrume a Cama, Arrume Sua Cama, alguma coisa Tem assim. alguma coisa assim. E é um livro até, acho que não é nem brasileiro, se eu não me engano, é de um cara aí, um americano, sei lá, que fala dessa teoria do arruma-cama. E é assim, para mim, e me faz muito bem, porque é como se eu desse o start de que minha vida vai ser a cama organizadinha, como agora eu estou, né, trabalhando grande parte em home office, a minha casa precisa estar organizada, porque é o lugar onde eu vou ficar grande parte do tempo. E se eu começar a olhar ao redor e estiver tudo bagunçado, eu começo a minha cabeça a entender que parece que o meu dia vai ser bagunçado. E é incrível. Parece que não, mas é incrível. Então, o dia que eu não... me dá incômodo no dia que eu começo a trabalhar, e eu lembro que às vezes eu paro o que eu estou fazendo e vou lá, arrumo minha cama. Aí eu começo a produzir naturalmente e produzo mais, entendeu? Então, essas são Olha, coisas... eu acho que assim, cada um tem que buscar algo que aumente a sua produtividade no sentido de poder se sentir melhor. Mas sempre tem coisas que você pode fazer. Cada um tem algum método, né? Mas esse isso é arrumar a cama é legal. pessoal. É muito pessoal, né? Eu também, antigamente eu arrumava minha cama, agora eu não me arrumo e para mim não arrumo e não faz a mínima diferença para mim. Eu Sim. faço outras coisas, tipo meditação, esse tipo de coisa que faz a gente estar um pouco mais concentrado, um pouco mais no momento presente, né? A gente tem que buscar o que a gente está precisando para que o dia seja de uma forma. É assim, a gente tem que pensar em situações ou criar situações para que, de novo, a gente falou agora há pouco, né? Que a gente tem um comando da nossa vida ao acordar. O dia pode ser bom ou ruim, dependendo de como você colocar ele na tua cabeça, né? E os problemas vão vir. Durante o dia, às vezes a gente nem sabe quais são, mas vão vir. Mas se eu já acordar reclamando, se eu já acordar falando um monte de merda e não sei o quê, papapá, meu dia vai ser uma bosta, né? Isso é fato. Agora, se eu acordar agradecendo, arrumando minha cama, falando, não, hoje vai ser um dia foda, hoje eu vou fazer acontecer, mais que o problema venha, você vai fazer acontecer, entendeu? Então, acho que isso é bem, digamos assim, a gente já ouviu falar muito, já ouve-se falar muito sobre isso na internet, nos livros e tudo mais, mas a gente só vai entender que isso realmente funciona quando você põe em prática diariamente, né? E não adianta colocar Sim. em prática uma vez por semana, tem que ser todos os dias, é um hábito, né? Você não medita todo dia? Então é isso, né? Eu arrumo a cama todo dia e faz bem pra caramba. O dia que você não medita não te faz mal, você não sente falta. Então é isso. Super. São esses novos hábitos que a gente tem que ir colocando na nossa vida que vai fazendo a gente ter uma melhor produtividade, por aí vai. Anotar no caderno o que você vai ter que começar a fazer, para não ficar com aquela sensação de chegar no final do dia que parece que fez e fica com aquela sensação que está faltando alguma coisa ainda, né? Como se fala, porra, o dia precisava ter 26 horas, aquela história, né? Não sei o quê. Por causa disso, né? Não é que o dia precisa ter 26 horas, é que você que não está no controle do teu tempo, né? E quando você vê, você não fez nada, né? Exatamente. Quando E isso tem muito a ver com o que a gente falou antes do planejamento, né? Se você não planeja, você sai fazendo o que lembra de fazer, enfim. E você vai começar a perceber que vai sobrar tempo quando você começar a fazer um planejamento bacana. Aí você vai falar, nossa, já fiz tudo. Então, sei lá, não tem nada para fazer, não. Então vai ler um livro, vai dormir, sei lá, qualquer coisa, né? Porque o tempo já começou, você começou a achatar tudo isso, né? Então é bom. Você começa a saber como você utiliza o seu tempo, né? A ter métricas. Isso é muito bom também para você avaliar, como é que é aquela frase? Sem medição, existe essa palavra? Tem. Sem medir não tem como você saber os seus resultados, enfim, Tem. né? E na fase de estudante, isso é muito bom você ter esse hábito, né? Como eu te falei, como a gente falou no começo. Normalmente quase nenhum tem, eu desconheço pelo menos, né? Eu, assim, não me lembro de algum estudante, ou até da minha época de estudante, de alguém que fazia isso. Eram muito poucos, é, muito poucos. Mas é muito bom, né? Porque você depois já coloca esse hábito já insere esse hábito na tua vida pós-estudante depois. Boa. Beleza. Vamos continuar então. Bora. Ah, essa pergunta veio da audiência, tá? Ó, pergunta é: eu não tenho tempo porque trabalho e estudo. A vaga que quero exige inglês fluente e o meu é básico.
O que eu posso fazer se eu não tenho tempo para me tornar fluente em inglês? Então, não tem tempo, né? Mas e aí? Como é que tá o tempo dessa pessoa? Será que ela está se organizando? É, que trabalha e estuda, né? Então, Então, como se as horas úteis, digamos assim, estão cheias, né? sim. Mas aí eu pergunto, né? Eu, pelo menos, quantas vezes do meu almoço eu tirava meia hora do meu almoço para fazer coisas relacionadas à minha faculdade? Quantas vezes eu não acordei meia hora mais cedo? Quantas vezes eu não abri mão de um sábado e no domingo? Quantas vezes eu não fui dormir mais tarde, né, dentro de um planejamento? Então, o não ter tempo é é uma desculpa, né? Para mim é uma desculpa. Quando você quando você realmente olha de uma forma sistêmica tudo que está acontecendo na tua vida, se organiza, olha direitinho e tenta achatar ou ajustar algumas coisas e abrir mão de outras, o tempo aparece. Isso posso te garantir. Se você faz uma hora de almoço, por que te impede de fazer meia hora e estudar mais meia hora de inglês durante o almoço? Você está afim de pagar esse preço? Você está afim de acordar meia hora mais cedo todo dia, mesmo que você vá dormir meia-noite? Não vai matar. Eu não conheço ninguém que morreu acordando meia hora. Eu não conheço ninguém até hoje, pelo menos das pessoas que eu já ouvi falar, que acordando meia hora mais cedo morreu de acordar mais cedo. Ou se deixou meia hora de almoçar, pega meia hora acordando mais. Se você pegar meia hora todo dia só do seu almoço, vai dar aí uma hora, duas horas e meia estudando inglês por semana. 2 horas e meia já são 5, 10 horas por mês estudando. Acho que se você estudar 10 horas por mês, bem estudadas, eu te garanto que depois de um mês, não sei se o seu inglês vai estar tão básico mais já. Sim. Entendeu? Então, às vezes a pessoa, eu preciso de tempo, tá? Mas quanto tempo? Eu preciso de 2 horas. Cara, mas 2 horas você nunca vai ter. Então, ela coloca o tempo na cabeça dela, que ela sabe que ela não vai conseguir. Então, é uma desculpa que ela tem para não estudar mesmo. Eu preciso de 2 horas, não sei o quê. Tá, se você estudar meia hora, e no ônibus, quando você está indo, às vezes, custa você pegar um áudio em inglês da música, ou de alguma coisa e já ir escutando aquilo. Então, cara, tempo tem. Tempo Tem tem. muito podcast também, né, de que ensina inglês ou que em inglês mesmo para você ir Sim, treinando. sim. Quem quer, faz. Quem quer, faz. Boa. E também quando for assistir séries, colocar ou legenda em inglês ou tirar a legenda. Claro, no básico começa com a legenda. Você não vai entender, é ruim, mas a questão é do esforço mesmo, né? Se Sim. você não adianta ficar só reclamando. É. Então, trabalhar a sua energia também, o que você tá tudo relacionado ao que você come, ao como você encara a vida. E se você é o que você falou, se você acordar se lamentando, o seu dia vai ser ruim mesmo, Uhum. né? É isso. Então, quem quer, faz. Quem não quer, não faz. Quem quer faz, quem não quer inventa desculpa. Exatamente. Então, hashtag chega de desculpa, né? Hashtag chega de desculpa. Então, beleza, Glaucio. Eu acho que agora a gente vai diminuir um pouquinho o que das outras vezes ficou meio grande, o perguntas e respostas. Então, vou dar uma enxutada, é assim que se fala? Ou enxuga, né? Pode enxugar também. Vou enxugar um pouquinho, vamos enxugar um pouquinho perguntas e respostas. Esse foi o terceiro perguntas e respostas do Estagiários de Sucesso e a gente fica por aqui. Beijo! Até mais. Beijos a todos. Nos vemos no próximo.